A Bíblia do Diabo e o Buraco para o Inferno. Você sabe o que esses dois mitos têm em comum? Além do fato deles realmente terem um fundo de verdade por trás? Bem, para começar, ambos têm uma forte ligação com o mesmo lugar, a cidade de Praga, na República Tcheca. E claro, ambos também falam sobre coisas de outro mundo envolvendo misticismo e demônios, além de que até hoje estudiosos do mundo inteiro não sabem ao certo como explicá-los. Mas a gente vai explicar para você. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. A Bíblia do Diabo, que também é chamada de Codex Gigas ou Codex Gigas, do latim, fica hoje em exposição na Biblioteca Nacional de Estocolmo. Contando com quase 1 metro de comprimento, 620 páginas e pesando mais de 74 quilos, isso por si só já seria surpreendente até você saber do que ela é feita. Ao todo, estima-se que foram utilizadas as peles de mais de 160 burros e bezerros para a criação desse livro gigantesco. Mas e se eu te disser que tudo isso está longe de ser a parte mais assustadora por trás desse livro? Sim, senhor. A lenda por trás dele é extremamente bizarra, envolvendo até mesmo um pacto com o demônio. O livro foi escrito no mosteiro beneditino de Podladice, onde fica hoje a República Tcheca. Conforme lendas, ele foi escrito por uma única pessoa, o monge Hermann, o recluso, que o fez numa única noite. Isso mesmo, 620 páginas num livro de quase 1 metro, usando 160 peles de animais escrito numa única noite. Mas como isso é possível, André? Vamos te contar. Apesar de ser um monge, Hermann nunca foi um bom exemplo. Pelo contrário, ele era um grande pecador. Por ser um pecador e ter desrespeitado seus votos como monge, Hermann foi sentenciado à terrível pena de emparedamento. Tentando fugir de sua sentença, ele prometeu aos monges que iria escrever um livro contendo todo o conhecimento da humanidade e que faria isso numa única noite. Parecia, claro, uma missão impossível, né? Por isso, mesmo os monges concordaram com ela. Mas, para surpresa deles, na manhã seguinte, o Codex Gigas estava finalizado. Quando perguntaram a Hermann como ele conseguiu aquilo, ele apenas disse que rezou a noite toda por ajuda e a obteve. Mas como um monge tão pecador como ele poderia ter rezado e sido ajudado por Deus? Certamente os outros se perguntaram. Conforme as histórias, Hermann teria feito um pacto com o próprio diabo, oferecendo a sua própria alma em troca de ajuda. Ele foi atendido, e além de entregar a alma, Hermann também fez uma enorme ilustração do diabo no livro. Nela podemos ver o diabo ocupando uma página inteira. Nessa representação, ele aparece sem cauda e seu corpo lembra o de um humano, exceto pelos chifres e garras vermelhas, além do seu rosto verde. Verde? Geralmente não é assim, né? Mas um rosto verde e a sua língua bifurcada. Ok, mas e quanto ao conteúdo do livro? Hermann realmente conseguiu escrever o que prometeu? Bem, sim e não. Acontece que o Codex Gigas realmente contém muitas informações, mas não podemos dizer necessariamente que é toda a história da humanidade. Ele reúne livros do Antigo e Novo Testamento, mas não apenas isso. Há nele também várias receitas, ou melhor, várias fórmulas mágicas e feitiços. Esses feitiços serviriam para várias coisas, como curar doenças, realizar rituais para prender ladrões, e até mesmo informações sobre exorcismos e demônios. Por que tudo isso estaria num livro feito por um monge? Você deve estar se perguntando. Uma das histórias mais enigmáticas e também reais sobre a Bíblia do Diabo foi a sua inexplicável sobrevivência a um grande incêndio. Esse incêndio aconteceu em 1697, quando ela estava no antigo Castelo das Coroas e o fogo destruiu a maior parte da Biblioteca Real Sueca, com praticamente todos os livros tendo sido consumidos pelas chamas. Bem, todos menos um.
Exatamente. Conforme relatos, o Codex Gigas apenas sobreviveu pois alguém o arremessou de uma das janelas do castelo bem quando o incêndio estava começando. O livro sobreviveu ao fogo, mas acabou fazendo uma vítima no caminho. No momento em que ele foi arremessado pela janela, ele atingiu a cabeça de alguém que estava passando lá embaixo e o feriu gravemente. Imagine só como seria contar para alguém que você se machucou após ter sido atingido na cabeça pela Bíblia do Diabo. Esse livro ainda tem muito a contar e muitos mistérios o rondam. Mas se você achou a história do Codex Gigas surpreendente, então espere só até conhecer o Castelo de Hruska, no qual, conforme contam muitos supersticiosos, é onde está um dos portões do inferno. O castelo está localizado na região de Liberec, a cerca de 60 quilômetros de Praga, também na República Tcheca, um lindo país da Europa Central. Mas as lendas são bem anteriores ao próprio castelo. Conforme histórias, nessa região existia um buraco sem fundo, ou pelo menos um no qual os moradores nunca conseguiram encontrar o fundo. Não apenas isso, apenas desse buraco também era possível ouvir vozes misteriosas, como se houvessem animais e pessoas lá dentro, gritando. Hein? Há até mesmo relatos de que, às noites, criaturas misteriosas eram vistas vagando pela região. Por causa disso, não demorou muito para boatos obscuros se espalhassem, e em pouco tempo, os moradores começaram a se referir ao lugar como um portão do inferno. Ninguém queria passar por ali, principalmente à noite, é claro. Os moradores tentaram até mesmo tapar o buraco, jogando pedras nele, mas não importava o quanto eles tentassem, eles nunca conseguiram tapar para valer. Era quase como se ele realmente não tivesse fundo. Os boatos se espalharam tanto que um duque local propôs algo. Ele ofereceu a um condenado o perdão total pelos seus crimes, desde que ele concordasse em participar de um experimento. Esse prisioneiro iria descer o buraco por uma corda e teria de relatar o que ele encontrasse lá dentro. Tá bom, tudo pela liberdade. Ele aceitou o acordo. No momento em que o prisioneiro começou a descer o buraco, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele gritou desesperadamente para que o retirassem de lá. Quando os homens do Duque finalmente o puxaram de volta, o que encontraram foi um sujeito desesperado, enlouquecido e com os cabelos totalmente brancos. Foi como se ele tivesse envelhecido dezenas de anos pelo que quer que tenha visto ali. Bem, ele morreu pouco depois, sem nunca ter dito a ninguém sobre o que encontrou no buraco. Que coisa, né? Se me permite o trocadilho, que diabos ele teria visto lá? Definitivamente havia algo de muito errado com aquele buraco. E foi por isso também que o rei Otakar II, ou Otakar II, ordenou a construção de um castelo ali, entre os anos 1270 e 1280. Mesmo que toda essa história do buraco, no fim das contas, não passe de mitos e boatos, a própria construção do castelo de Hruska também trouxe consigo novos mistérios que simplesmente não faziam sentido. Para começar, todas as defesas do castelo estão viradas para o seu interior, como se o objetivo não fosse impedir que os inimigos invadissem, mas sim que alguém ou algo não escapasse dali de dentro. Que estranho. É como se o inimigo estivesse dentro. Além disso, o lugar que o castelo foi construído também não fazia sentido. Um lugar longe da civilização, sem abastecimento de água, difícil de caçar ou até mesmo de plantar. Por quê? Pense comigo. Por que alguém escolheria um lugar assim para construir um castelo? Bem, até hoje, pesquisadores do mundo todo não sabem responder a isso com certeza. Mas com a construção do Castelo de Hruska finalizada, o misterioso buraco sem fundo, ou melhor, o portão do inferno, logo foi tapado. Eles utilizaram rochas de calcário para fechá-lo e uma capela também foi construída ali. Imagine só, um castelo com as defesas voltadas para o interior e não para fora.
e uma capela dedicada ao Arcanjo Miguel, ambos construídos num local em que todos acreditavam estar um portal para o outro mundo. Conforme as lendas, as pedras usadas para selar o portal foram todas abençoadas por monges para impedir que, seja lá o que estivesse lá dentro, pudesse escapar. Nas paredes do castelo também é possível encontrar várias representações de figuras bíblicas. Algumas dessas pinturas mostram o Arcanjo Miguel com uma espada nas mãos, mas o mais estranho é outra imagem, considerada até mesmo pagã por muitos. Essa imagem mostra uma criatura metade mulher, metade cavalo, segurando um arco em mãos. Trata-se de um centauro, uma criatura da mitologia grega, o que por si só já seria esquisito, se encontrar dentro de uma igreja. Mas ainda há outro detalhe bem sutil que chama a atenção de religiosos. A mulher centauro retratada, ela é canhota. E na Idade Média, ser canhoto era frequentemente algo associado ao demônio. Então, por que justo nesse local haveria uma pintura de um centauro ou de uma centauro canhota? É mais um mistério que segue sem explicação. Ao longo dos anos, as lendas sobre o castelo de Ruscal foram aumentando. E eu não estou falando aqui nem do fato do rei Otakar II ter obrigado vários outros prisioneiros a descerem no buraco antes de fechá-lo, mas sim de todos os outros regentes que assumiram o castelo. Lá no século XVII, por exemplo, o castelo serviu de quartel-general ao comandante sueco Oronto, que tinha fama de ser um alquimista e mago, e a população local acreditava que ele realizava experimentos sombrios naquele castelo. Se ele era mago ou não, não sabemos, mas o medo que as pessoas sentiam dele era bastante real. Tão real que, certa noite, 2 caçadores locais invadiram o castelo apenas para matá-lo. Eles conseguiram eliminá-lo bem quando ele estava realizando um dos seus experimentos, supostamente atrás do elixir da vida eterna. Bom, até aí, os moradores do castelo eram longe do que consideraríamos normais. Um rei que obrigava prisioneiros a descerem no portão do inferno e um comandante sueco louco que realizava experiências malignas. E para completar a fama aterrorizante do castelo, entre 39 e 45 tropas alemãs, comandadas por Heinrich Himmler, invadiram a fortaleza e se estabeleceram lá por um longo período. Ou seja, até o nazismo fez parte dessa história. Bem, a bem da verdade, o nazismo sempre esteve envolvido com o ocultismo, Um abismo chama outro abismo. Conforme contam os relatos de moradores locais, os nazistas estavam ali justamente para explorar o portão do inferno, sendo que chegaram até mesmo a destampar o poço que os monges haviam tapado. Há também diversos relatos de experimentos estranhos que os nazistas realizavam por ali à noite. Nunca foi segredo, por exemplo, para ninguém o quanto os nazistas eram aficionados da magia e rituais, coisa esquisita, E o próprio Hitler fazia questão de financiar essas excursões, atrás de poderes do outro mundo que o ajudassem a vencer a guerra. No final, eles nunca encontraram nada de relevante e foram obrigados a abandonar o castelo. No entanto, durante a fuga, eles atearam fogo nos andares inferiores do castelo, sem ninguém saber o motivo. Afinal, que ganho eles teriam em queimar um castelo que não representava ameaça nenhuma a eles e que nem mesmo os inimigos queriam invadir? Vai saber, Parte dessas histórias de hoje, tanto da Bíblia do Diabo quanto do Portão do Inferno, são baseadas em boatos e lendas locais contadas pelos moradores. Mas é claro que, no fundo, há várias coisas verdadeiras que podemos encontrar nessas histórias bizarras. Começando novamente pela Bíblia do Diabo, trata-se de um manuscrito que realmente existe e que você pode até mesmo vê-lo com os próprios olhos. Hoje ele está exposto na Suécia, na Biblioteca Nacional, como dissemos no começo do vídeo.
Ele fica atrás de um vidro e você não pode tocá-lo, mas se você quiser estudar página por página, todo o seu conteúdo está disponível na internet. E quanto ao restante da história? O que mais é verdade e o que é apenas um boato? Bom, como você já pode imaginar, a parte dele ter sido feito pelo diabo é nada mais do que uma lenda, ou pelo menos é isso que todos os pesquisadores e historiadores dizem, né? A maioria das pessoas ditas em qualquer conhecimento técnico ou científico é sempre muito racional e torce o nariz para as questões sobrenaturais, o que os torna tolos nesse aspecto. É fato que o monge Hermann o Recluso realmente foi o autor desse livro. Nós sabemos disso em parte porque ele próprio assinou o manuscrito e também porque especialistas em escritos antigos analisaram todo o seu conteúdo e concordam que a Bíblia do Diabo foi escrita por uma única pessoa. E é aí que a história começa a ficar mais estranha. Preste atenção. Primeiro, por um fato simples. A caligrafia de qualquer pessoa sofre alterações conforme ela envelhece, certo? Conforme os anos passam, você não escreve mais do mesmo jeito que escrevia, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Isso é fato. Pois bem, isso é uma das coisas surpreendentes do Codex Gigas, pois, apesar de ter sido escrito por uma única pessoa, é como se o autor nunca tivesse modificado o seu estilo de escrita, o que é surpreendente, tendo em vista que, segundo especialistas, ele deve ter demorado de 20 a 30 anos para escrever esse livro. Pois é, nada de uma única noite. Hermann ficou trabalhando nessa versão durante praticamente 3 décadas. Outra coisa, e o seu conteúdo? Por que, pensa comigo, por que um monge escreveria rituais, magias, feitiços e até mesmo desenharia a figura de um diabo? Olhando hoje, tudo isso pode parecer incrível para nós, mas se formos analisar a época em que foi feito, esse conteúdo não era muito diferente dos outros. A figura do diabo na Bíblia do Diabo não é diferente da figura de demônios em vários outros manuscritos antigos. Na verdade, em alguns deles os desenhos eram até muito mais bem detalhados e trabalhados. Já os rituais e magias não serviam a nenhum propósito nefasto, muito pelo contrário. Era a maneira que Hermann havia encontrado para ajudar as pessoas. Quando ele inseriu no livro uma magia para espantar maus espíritos, ou relatou o ritual de um exorcismo, ele provavelmente tentou ajudar quem precisasse desses experimentos. Mas, ainda assim, há algo de misterioso no Codex Gigas que segue sem explicação. Por exemplo, cerca de 10 páginas do livro estão faltando, arrancadas dele em algum momento da história. Essas páginas correspondem justamente ao local onde deveria estar um ritual de exorcismo contra demônios. Não se sabe quem ou com qual propósito essas páginas foram roubadas, muito menos qual era o conteúdo delas. Provavelmente, alguém que realmente precisava ter esse ritual em mãos para um exorcismo. No final, o que realmente impressiona sobre o Codex Gigas é tanto o seu tamanho quanto o seu nível de detalhes. E, claro, também impressiona o fato dele ter escapado de um incêndio de grandes proporções e atingido a cabeça de um infeliz nessa fuga. Mas talvez isso não passe de uma coincidência. E quanto ao portão do inferno, nem lá no castelo de Ruska, o que é real e o que é mito? Bom, talvez você se surpreenda em saber, mas a verdade é que a maioria dessa história é real. Sim, ou seja, exceto a parte dos demônios, dizem os incrédulos, né? O castelo de Ruska realmente é uma construção atípica. Contudo, pelo menos oficialmente, o objetivo de sua construção é atribuído a fins administrativos. Ou seja, ele foi construído ali para o controle de terras e rotas comerciais. Esse é um motivo oficial, mas até hoje há historiadores que dizem que até mesmo essa versão não faz sentido, pois, mesmo assim, a sua construção
não seria justificável. Além da região inóspita, o próprio castelo não possui cozinha, fossos, muralhas externas que poderiam ser usadas para defesa. Todas as suas janelas e fortificações são voltadas para dentro, como a gente já falou, o que não faz muito sentido de um ponto de vista militar e, com certeza, não protegeria um prédio administrativo. Então, por quê? Bom, ninguém sabe ao certo. É exatamente daí que as lendas vão acontecendo. Há realmente um poço profundo no castelo, selado, e até hoje ninguém sabe o quão profundo ele é, ou o que há lá embaixo. A versão oficial mais aceita é a de que o poço foi selado durante uma obra de contenção, para estabilizar o terreno e ser possível a construção da capela. Mas, novamente, essa é apenas mais uma das várias teorias sobre esse lugar. Até mesmo as pinturas nas paredes são vistas apenas como advertências morais e simbólicas, e não como sinais de algum ritual oculto e sinistro. Quanto à ocupação nazista, isso também aconteceu. Porém, não sabemos o que eles realmente faziam por lá. Qualquer tipo de alegação sobre os nazistas faziam no castelo não passam de boatos, histórias locais, especulações, já que eles nunca registraram nada. E na hora de sair, ainda tocaram fogo em tudo. Uma coisa é fato: o castelo de Russka não tinha nenhuma importância estratégica para os nazistas. Nada que valesse o esforço deles estarem ali, mas ainda assim fizeram questão de ocupar o local e fazer sabe-se lá o que lá dentro. Historiadores alegam que o que mais provável seja é que os nazistas realmente estivessem pesquisando sobre o Portão do Inferno, já que eles pesquisaram várias lendas ocultas durante o período da Segunda Guerra. Se eles fizeram ou não algum tipo de descoberta, jamais saberemos, né? Desde 1999, o castelo de Russka se tornou propriedade privada, sendo restaurado e aberto para a visitação do público. Hoje em dia você pode fazer uma visita até ele e até conferir bem de perto o Portão do Inferno, além de ver com os próprios olhos o poço que foi selado. Tanto a Bíblia do Diabo quanto o Portão do Inferno no Castelo Russka podem até ser alvos de lendas e boatos, mas é fato de que eles nascem da realidade. Mais do que isso, nem toda a história por trás deles pode ser explicada, e é exatamente daí que vêm os demônios e histórias assustadoras. E você, acredita neles? Qual é o seu pensamento sobre o mundo espiritual? Deixa aí pra gente. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. É um tema bastante polêmico. E muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.